Sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Podvest. Vocês sabem, aqui nós falamos de comportamento, de consumo, de mercado, de moda íntima, de feminilidades e muito mais. E aqui hoje nós temos duas convidadas ilustríssimas, pessoas que me são caras, que me são queridas e que, claro, têm uma história de muita relevância no mercado. Dona Wilma, da De Modas, Tamires, da Futon. Sejam muito bem-vindas, meninas. Dona Wilma, a senhora na De Modas tem uma trajetória consolidada. Eu conheço sua história, mas eu gostaria que os nossos ouvintes, que os nossos espectadores soubessem como foi que a De Modas começou. Gente, é até complicado falar como nasceu a De Modas, né? Porque a De Modas, ela tem uma história muito linda para contar, uma história de muita superação, uma história de Pode falar. Mas pode se emocionar, é normal, viu? Isso daí seria se Bem, não gente, ficasse. é o seguinte, Raquel. A De Modas, ela nasceu em 1989, certo? Então, nesse momento, eu e meu esposo, nós éramos bancários. Ele saiu do emprego, como todo mundo sabe, e lançamos a De Modas, criamos a De Modas. Eu sempre tive um foco muito grande, tive uma admiração muito grande por lingerie. Então, o que é que eu vi? Eu vi que a lingerie realmente era o nosso foco, certo? Por quê? Porque se você vê a diferença, né? De antigamente para hoje, a lingerie se expandiu muito. Hoje a lingerie está em todos a moda, né? Hoje a moda é basicamente a lingerie. Então, eu sempre me preocupei com a satisfação da mulher, entendeu? Em todos os sentidos. Principalmente na parte de silhuetas, na parte que a mulher realmente sente a dor. Aí, o que é que acontece? Passei a fazer o shapewear por isso. Por quê? Porque eu via que a mulher ela precisava. Era diferente de você. E a De Modas ela tem um segredo. Ela faz uma peça pensando em vários tipos de corpos. Tá entendendo? Não é só para aquela gordinha, não é só para aquela que precisa. A gente testa em várias, como a Raquel já viu, como é que funciona lá na empresa. A gente tem um cuidado muito especial para que a mulher se sinta elegante, se sinta poderosa. Está entendendo? Então, a gente se preocupava muito, e ainda se preocupa, né, com a grande satisfação da mulher. Então, Raquel, é como eu estava lhe falando. A De Modas começou, né, em 1990. Então, eu fui identificando no mercado, porque eu queria ser diferente. Está entendendo? Nunca quis copiar, nunca quis fazer a mesma coisa. E, naquela época, a lingerie ela era muito tradicional, era só aquela calçola, não tinha esse fetiche que tem hoje, está entendendo? Então, eu pensava assim, vou vestir uma calcinha que a gente comprava, a calcinha você não fazia nenhum efeito. Ficava com um bumbum batido, tá entendendo? Eu digo, pois vamos tentar fazer uma relevância. As cintas, gente, eram horríveis. Só faltava matar as pessoas. Então, a tá ideia entendendo? foi, vamos trazer formas para essa mulher. Formas para essa mulher, tá entendendo? No local Aí, certo, o que é que né? aconteceu? A calcinha, ela quando comprava uma calcinha, né, shapewear, que eram pouquíssimas marcas, foi um grande desafio para a gente. Por quê? Aqui em Fortaleza, eu acho que praticamente ninguém fazia shapewear. Entendeu? Então, o que é que a gente pensou? O que é que eu pensei? Gente, eu vejo que a mulher precisa. Eu achava que a mulher se sentia
deselegante, tá entendendo? Com aquela postura feia. Autoestima baixa. A autoestima baixa. Por quê? Vestia uma calcinha de cinta, aí ficava sobrando tudo para todo lado, tá entendendo? Aí o que eu fiz? Vamos adaptar isso aí. Aí foi aí que nós criamos o nosso shapewear. O que foi que eu fui atrás? Eu fui atrás do que tinha de mais moderno no mercado, tá entendendo? Eu fui atrás da sustentação de um tecido de poliamida, né? Que na época era muito difícil, com elastano, com o fio tradicional, pesquisava, tá entendendo? Eu sempre gostei de coisas que fizessem a diferença no mercado. E eu acho que essa é a diferença do empreendedor. Não adianta você fazer sempre a mesma coisa, você tem que se destacar. Tem que inovar. Se você não se destacar, fazer sempre a mesma coisa, sempre copiar, você não vai para lugar nenhum. Então, eu pensei, eu preciso de alguém, eu preciso fazer uma cinta que defina a silhueta e, ao mesmo tempo, empine o bumbum. E, ao mesmo tempo, sustente os seios. E, ao mesmo tempo, esconda as gordurinhas indesejadas. E aí a gente foi fazendo, tá entendendo? Fui testando em várias, as próprias costureiras eram que testavam. Era um teste de vários dias. Elas ficavam costurando com a cinta para ver se a cinta resolvia. Tá Então, entendendo? De fato, Que fantástico! a lingerie modeladora dela, desde o princípio de essência, ela foi desenvolvida como um produto de fato funcional. Entendeu? E múltiplo. E né? promotora Com de múltiplos solução, propósito. Propósito, gente. Porque naquela época a gente não encontrava cintas que fizessem o que eu queria fazer. Tá entendendo? Aí foi onde eu fui buscar os melhores fornecedores. Não me preocupava com valores, com preço de tecido. Eu queria fazer o melhor mesmo para resolver o problema da minha Ainda é cliente. assim, né? Tá Aumentar a entendendo? autoestima da mulher. Aumentar a autoestima da mulher. Dona Wilma, eu sempre, quando eu crio minhas coleções, que as costureiras gostam, o meu termômetro ele sobe 50%, eu já fico satisfeita. Quando uma costureira não gosta da peça que está criando, eu fico tentando dar uma melhorada, porque elas estão tão acostumadas com o nosso padrão, quando a gente cai um pouquinho, elas notam. A senhora tem isso na sua produção? Com certeza. Com certeza. Raquel, deixa eu falar outro segredo. Quando eu saí do banco, né, eu fazia Química Industrial na Federal, certo? Eu sempre gostei de química, física, matemática. Então, o que é que me chamou a atenção? Me chamou a atenção eram os efeitos que a lingerie poderia causar no corpo da mulher. Tá entendendo? Aí o que era que eu pensava? Meu Deus, eu no meio dessa... Eu trabalhava o dia inteiro, eu não saí junto com meu esposo. Ele saiu primeiro, porque a gente precisava de algo para começar. Começamos com 2 máquinas, 2 costureiras. Tá entendendo? Eu continuei trabalhando no banco, porque eu precisava do salário para pagar aluguel, para manter minha filha, o banco pagava creche para minha filha. Eu só tinha Tamires na época, tá entendendo? Então, o banco ele dava a sustentação para que eu pudesse respirar. E durante a noite era que eu trabalhava, tá entendendo? Eu chegava às 7h da noite, morta de cansada do banco, e chamava o Diogo. Sabe como era a minha casa? O que é que eu fiz? Eu comprei uma folha de compensado. Parece a nossa história. Coloquei em cima da mesa da cozinha. Tá entendendo? Aí foi aí onde nós aprendemos, gente. O Diogo aprendeu a... Eu aprendi... Para vocês terem ideia, gente, eu aprendi a criar, a modelar e a ensinar as costureiras o que eu não sabia fazer. Vocês entendem? E foi tá um dom, entendendo? né? Presente divino. Porque eu até hoje, uma coisa que eu me arrependo muito é de não ter aprendido a costurar, porque eu acho a coisa mais linda uma costureira costurando. Tá entendendo? Acho mais lindo ela desenvolvendo uma peça que você vê que está bem feita, que ela faz com amor. E isso que a gente faz para os nossos funcionários, sabe, Raquel? Eu sempre falo para a minha gente, se vocês não estão aqui por livre e espontânea vontade, só por o salário, não fiquem.
Não fiquem, porque eu quero minhas peças, que elas fiquem perfeitas. Eu quero que vocês vejam como se estivesse usando. Tá entendendo? Eu falo para elas. Aí, é isso que foi... É tanto, gente, que eu tenho uma história que eu tenho costureiras de 35 anos atrás. A primeira costureira ainda está lá. Ainda está lá. Até hoje. Olha que lindo. Todas... Gente, uau. Lindo. Olha, Como diz o uau. Elenay, uau. Uau! E uma vida com propósito, ela multiplica milagres. Porque você ensinar aquilo que não sabe, de uma percepção daquilo que pode ser, é fé. É o firme fundamento de acreditar, sentir, pegar as coisas que não se veem, mas que estão lá. Gente, isso é fé. É a segurança no que está Raquel, fazendo. para né? você ter uma ideia, eu não sabia pegar numa tesoura. Isso, eu já era casada, eu não sabia pegar numa tesoura, né? Meu Deus, como é que eu vou fazer isso? E era na matina que eu fazia isso, de madrugada. Tá entendendo? Eu tentava modelar, comprei umas bases de umas calcinhas, na época tinha um Ronce. Eu me lembro desse tempo. Que lá existiam as melhores calcinhas com essas marcas mais famosas. Comprava, desmanchava bem direitinho e fiz as bases das minhas peças. Mas eu comprava as calcinhas boas, calcinhas caras, tá entendendo? Aquela calcinha que tinha um elastano perfeito, aquela calcinha que eu vesti, mas eu dizia, mas se bem que essa calcinha poderia segurar um pouquinho a minha barriga. Então Tá você, entendendo? você Aí eu já pensava, não, essa base aqui dessa calcinha dá muito bem para eu aperfeiçoá-la, né? E fazer com que ela tenha uma funcionalidade para nossas clientes. Remodelava, certo? Aí foi a partir daí que eu não tinha, gente, até a Raquel foi lá na nossa empresa, ela viu que nossas peças antigas, de 35 anos atrás, elas ainda estão em linha. E elas ainda são o carro-chefe da empresa. Tá entendendo? E elas não têm elas não têm uma tabela definida, como hoje tem. Porque hoje é muito fácil. Mas a senhora acertou de forma empírica. Hoje, nas minhas consultorias, o povo, qual a medida da cintura da calcinha P? Qual a medida da cintura da calcinha M? Eu digo, qual material você está usando? Porque a medida da peça, ela é uma composição. A medida não é da peça, a medida é do corpo. A medida da peça vai se relacionar com a estrutura do tecido, com a elasticidade de vestir bem naquele tamanho daquele corpo. Com certeza. De forma empírica, a senhora sempre fez certo. Por quê? Por causa do bom senso, da percepção. E isso é muito bacana. É igual aquilo que a gente estava conversando sobre, cá, que tu falou de modas na mesa das empresas. Isso, sendo referência, sendo Raquel, material de pesquisa, né? Quando a gente faz uma coisa pensando no ser humano, pensando em melhorias, tudo dá certo. Você não pode colocar uma empresa pensando só em ganhar dinheiro, não ver a satisfação do cliente, não ver como é que é feita aquela peça, usando de qualquer forma aqueles forros, né? Aqueles forros que você não sabe de onde vem. Para você ter uma ideia de modas, todos os nossos forros de calcinha são antibacterianos, tá entendendo? Porque a gente pensa na cliente. Nossos elásticos, a gente só usa com lycra, não tem borracha. É aquele elástico que vai e volta, que acompanha o corpo da mulher. Eu sempre pensei nisso aí, mas existe barato, tem preços, tá entendendo? Eu sempre tive, assim, muita... Exigência? Não, eu tive, assim, muita resistência, assim, dos meus representantes atualmente. Na substituição de alguns com os produtos. preços. Por quê? Porque eles verem muito a concorrência. Só que eu sempre disse assim, não, mas não é igual ao meu. Isso aqui não é igual. Isso aqui não vai funcionar. Isso é firmeza igual, e posicionamento. E identidade. Isso. Tá entendendo? É tanto que os representantes reclamam tanto de preços e as peças que vendem mais são as mais caras. São as mais elaboradas, são aquelas que funcionam. Dona Wilma, tá a senhora entendendo? passou a observar o quanto é contraditório que vendedoras e representantes estão sempre querendo o mais barato, mas o que vende é sempre o melhor e tecnicamente o mais caro?
Ninguém quer. Eu acho incrível como é que pode. Eu digo, vale, como é que pode, né? Porque eu tenho exemplos lá de peças, de um sutiã, de modeladores, que eu não posso mudar. Não posso tirar da linha, tá entendendo? Essa briga de preço por preço é algo que não faz parte, no caso, do universo de moda, porque ela já tem o ambiente dela consolidado, ela já sabe de fato quem é o seu perfil de marca, sabe a sua persona, sabe onde vai atuar e não se abala com essa questão do outro público, de ir para lá, porque você já sabe muito bem a quem você vai atender e quem tem a necessidade do seu produto e gosta dele com a qualidade que ele tem, com a firmeza que ele tem, com a segurança que ele causa e com todo o propósito envolvido pela marca. Eu acredito que, como a de modas, desde o início, o foco dela sempre foi curar a dor do cliente, então isso faz com que o cliente seja fiel à marca. Então, assim, a questão do custo, a questão do preço acaba ficando em segundo plano, porque nós estamos lá para atender e solucionar a dor do cliente. Isso é propósito. Aproveitando a fala da Tamires, a Futon surge num contexto totalmente diferente da de modas. Totalmente. E assim, como foi que surgiu essa ideia do sleepwear, essa ideia da Futon que é tão comfy? Pronto, Raquel, eu nasci dentro de uma confecção, né? Então, assim, a minha infância foi brincando com um papelão a gente fazia uns papelões de modelagem e eu vivia aquilo ali. A sala de casa era uma mesa de um corte, então, assim, eu sabia que eu iria viver da confecção também. Mas eu sempre fui muito apaixonada por essas peças mais simples, que trouxesse assim, um conforto maior, né? Uma leveza. Então, eu queria sempre trazer a roupa de dormir para o interno da gente, entendeu? Então, assim, usar a minha roupa de dormir dentro de casa, mas com um propósito, a mulher se sentir bem e confortável, né? Então, assim, eu sempre tive essa vontade, que eu iria colocar uma confecção nos produtos que eu mais usava, né? Assim, se pudesse, eu passava o dia todo só de pijama. Então, por que não lançar uma marca com um produto que eu mais utilizo? Então, foi daí que surgiu a Futon. Que bacana. Nada mais importante para você dar início ao negócio quando você já entende a dor e quando você tem o discernimento das necessidades, né? Do que te dói. E aí você já tem o pontapé inicial para, a partir daí, já começar a fazer as coletas de informações e ver também as necessidades de mercado e unir o sonho com o propósito e com aquilo que o mercado tá buscando também. Exato. Eu não consigo mensurar a dificuldade que meus pais tiveram desde o início, porque quando eu fui lançar a Futon, eu já tinha tudo de mão beijada, mas ainda continuo enfrentando muitos desafios. Né? Então, assim, você tem as mudanças do mercado. Exatamente. Você viveu pandemia, você está tendo a virada do digital. Como é que está sendo esse desafio aí? Enorme, porque a cada dia que se passa, a gente tem que correr contra o tempo. Né? Antigamente, eu acho que as pessoas tinham mais tempo para lançar uma coleção, não se preocupava tanto nessa velocidade de lançamentos. Né? E eu acho que, hoje em dia, com essa parte digital, a gente tem que estar correndo realmente contra o tempo para lançar modelos, né, inovadores, para ir atrás de tecnologias, de materiais mais confortáveis. Então, assim, é desafiador mesmo. A cada ano que se passa, é mais desafiador. Porém, é muito gratificante você ver todo o esforço lá na frente sendo recompensado. Podcasters, pausas para água, pausa para o café. Daqui um minutinho nós voltamos. Até já! E falando de moda íntima, aqui no Podvest nós temos um parceiro. A Stick Elásticos faz toda a diferença na moda íntima no Brasil, com elásticos e aviamentos com muita qualidade. São 60 anos de qualidade, com catálogos novos, inovação e, claro, sempre atento às necessidades do mercado aqui no Podvest.